Desejamos saudar os nossos amados irmãos na paz do Senhor, Maranata, Shalom, paz e graça. O meu nome é Adriana Serafina e mais uma vez estamos a começar uma conversa no nosso canal Fé Podcast. Antes mesmo de nós entrarmos para a nossa conversa, gostaríamos de reforçar novamente aos nossos queridos seguidores que continuem a partilhar os conteúdos postos na nossa página, e aquela pessoa que tiver alguma coisa para poder doar à nossa página, acredite, nós ficaremos bastante, mas bastante mesmo felizes se assim o fizerem. Nós hoje teremos uma conversa muito, mas muito interessante e acredito que os irmãos lá em casa também vão querer saber realmente. Nós vamos falar sobre a importância do nível acadêmico na missão da expansão do Evangelho. Às vezes nós temos falado que não, o cristão não precisa estudar muito, estudar é mais para as pessoas lá do mundo. Às vezes, quanto mais nós estudamos, mais chances teremos de desacreditar em Deus. São estas e muitas outras questões que nós vamos tratar aqui. Será que é mesmo importante que o pastor tenha que fazer uma formação acadêmica, tem que fazer o curso de oratória? Nós, como cristãos, precisamos ir lá nos centros de formação, fazer todas aquelas formações e tudo mais. São essas questões que nós vamos aqui debruçar com o nosso querido convidado, ele que é Fábio Gênio. Fábio Gênio por quê? Antes de tudo, né? Boa tarde, como é que está? Obrigado, gratidão. Pode encostar um pouquinho mais, pode endireitar mais o microfone para o teu lado. Obrigado. Gratidão pela recepção e um bocado de gratidão também a todos que seguem o Fé Podcast. Fábio Gênio, porque eu, graças a Deus, vivo em zonas periféricas e eu cresci sem nem sequer meu pai me comprar um livro. Eu estudei sem livro, desde o meu período educativo eu estudei sem livro e eu comecei sempre a aguentar livros dos meus colegas. Aguentar, tipo roubar. Porque esse é o termo que nós sabemos que aguentar, né, lá nas zonas rurais é tirar o que é do outro. Eu pedia, não dava mais, pedia por empréstimo e já não dava mais. Isso não é roubo, né? É roubo. Enfim, então eu pedia como empréstimo e já não me proporcionava mais, porque eu tinha uma carência de que os pais infelizmente não me proporcionavam, né, livros. E por curiosidade eu sempre saí como um dos melhores estudantes, ou mesmo o melhor estudante da minha turma. Inclusive também das próprias instituições que eu frequentava. E as pessoas diziam de que uau, por acaso esse jovem é um gênio, pois embora vive, né, muitas dificuldades, mas ainda assim esforça-se e está sempre a sair no quadro de honra, então tu és um gênio. E outros sim também. Eu tenho a capacidade de ler um livro em um dia e de resumir no mesmo dia também. Independentemente da quantidade da página. Independentemente. Fala sério. Sério. Se eu tiver uma pasta espírito, vou te ler um dia. Inclusive na Mediateca do Kazenga, eu saí como um dos melhores leitores. Agora, há uma diferença entre conseguir ler um livro em apenas um dia e conseguir compreender aquilo que tu leste. Porque ler todo mundo pode ler. Mas agora, compreender o mais importante na leitura. Certo. Eu digo que toda leitura é muito interpretativa. E eu tenho meus métodos de como ler. E retirar também os pontos essenciais. Por isso que eu faço o resumo do livro. Eu tenho sempre meu esboço a fazer o resumo. Então, eu escrevendo, automaticamente está registrando na minha memória. Dizia Augusto Cury de que registro automático da memória. Eu escrevendo, estou a registrar. Depois quando eu terminar de ler o livro, vou fazer a leitura, né, das citações que eu escrevi, aí posso te interpretar de uma forma tão assertiva. E é daí que surgiu o termo ou o nome Gênio. Mas o teu nome verdadeiro qual é? Francisco Moisés José. E o Fábio veio de onde? Fábio é nome de casa, da forma que dizem. Sim, Fábio é nome de casa. E o Gênio veio em função das minhas habilidades. Bom, então acredito que esta conversa vai ser muito boa. Tanto que nós estamos a conversar com alguém que enquanto continuas a estudar. Continuo a estudar. Estudante de gestão empresarial. Pronto. Então, vamos conversar com alguém que durante todos os seus anos de escolaridade saiu-se como um dos melhores. Obviamente. Se não o melhor, né? Obviamente. Tá bom, então nós, né, desejamos muita força a ti
E o nosso muito obrigado por estares aqui conosco e que o Senhor continue te dando sempre este conhecimento, porque acredito que este também é um dom. Uau. Uma certa vez eu estava a conversar com alguém, ele tem uma capacidade de falar línguas. O inglês, francês, espanhol e muitas outras coisas, muitas outras línguas. Poliglota, pois não? Como é que se Poliglota, diz? poliglota. Poliglota. Certo. Boa. E ele estava dizendo, não, isso é muito fácil, não sei o que. Eu disse, não, isso não é nada muito fácil. Depende, acho que isso é dom. Deus te deu esse dom e não deu dom a todo mundo quanto a isso. Será mesmo assim? Nem todo mundo tem dom de estudar, nem todo mundo tem dom de memorizar a matéria. Não, isso até certo ponto não são dons, são as habilidades. Habilidades. São habilidades. Nesse caso, torna-se inteligente quem quer ou quem já nasceu com este dom da inteligência. Isso é relativo a quem nasce, a quem adquire. Okay. E aí isso torna-se tão relativo, é paradoxo. Tá bom. Então, Tipo, eu em particular me tornei não em função da ser hereditário, porque eu me dediquei para tal. certo. Por isso é que sou gênio. Tá bem, então, Gênio, nós vamos entrar já na nossa conversa. Acredito que vai ser muito, mas muito boa. Pronto, nós vamos falar da importância do nível acadêmico na expansão da missão evangélica. Muito nós temos ouvido falar sobre nível acadêmico. No entanto, o que realmente é nível acadêmico? Ok? Se me permites, tu destrinçaste algo na tua introdução, de que quanto mais estudamos, mais desacreditamos a Deus, ou em Deus. Dizia o Papa Francisco de que quando mudamos a forma de ver as coisas mudarão de forma, ou mudam de forma. Então o nosso fito aqui, o nosso objetivo aqui é fazer com que a juventude que segue Fé Podcast mudar a forma de ver as coisas para as coisas mudarem de forma. Porque os nossos resultados são as manifestações visíveis do nosso pensamento. Ou seja, crença também, pensamento é mental, são padrões de pensamento. Então vamos despadronizar aqui algumas crenças que tendem a atrapalhar aquilo que são os nossos resultados na vida espiritual. Agora, falar sobre nível, a minha abordagem basear-se-á na história do político Daniel e do revolucionário Paulo. Nesta senda, nível acadêmico... Não, espera, é político Daniel, revolucionário Paulo. Estás a falar mesmo do Paulo e Daniel da Bíblia? Obviamente. O Daniel era um político. Obviamente que Daniel era um político e o Paulo foi um revolucionário da história. Quanto à revolução de Paulo, tudo bem, mas a política de Daniel, gostaria de saber mais. É uma curiosidade, né? No sistema judaico, Daniel foi considerado como um profeta político e não um profeta espiritualista, porque quase todos os assuntos eram abordados no que diz respeito à política. Olha que Daniel tinha uma vasta habilidade no que toca à gestão administrativa e por intermédio da sua inteligência fez parte do corte do rei. Corte do rei, quando a Bíblia fala sobre o corte do rei, na expressão atual fez parte do conselho presidencial. Se fez parte do conselho presidencial, quer dizer que ele estava circulado por um circuito de sistema político. Nessa cena, o sistema judaico diz de que Daniel foi um profeta político, porque fez parte do sistema do rei. É mais ou menos isso. E outro sim. Daniel era um homem sábio em ciência e com vastas habilidades no que toca à gestão administrativa. E os rabinos o consideravam como o ilustre, o mestre mais inteligente da diáspora babilônico. Pelo simples facto de ele dedicar-se o seu tempo ao estudo, mas ele tinha um objetivo. Naquela época tinha um costume oriental de que todos os estrangeiros eram obrigados a estudarem cultura e língua propriamente, né, do povo babilônico, e Daniel estava sujeito a isso. Então Daniel estudava 3 vezes ao dia também. Quando ele orava, tão logo que orava, a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, e quando ele orava, ia diretamente à biblioteca estudar livros, consultava livros. Isso é história. Não, tudo bem, é história, não é? Estás a contar uma história, mas as histórias devem ser histórias conhecidas. Eu sei que ele ia, né, orava 3 vezes ao dia e tudo mais. Mas após a sua oração, ele ia à biblioteca? Ia diretamente, depois de voltar ao seu estado normal, porque Daniel foi um profeta, sempre recebia visão.
depois de voltar ao seu estado normal, ia à biblioteca estudar livros, porque era de costume, ele pertencia, ele frequentava ao curso de ciência ou de disciplina física e inteligência, que nós chamamos de filosofia, matemática, geografia, entre outros, com o objetivo. Acho que nunca constataste isso na Bíblia, não, né? nunca. Por isso que eu estou aqui, assim, um tanto quanto, pá. Olha, que permita-me te dizer aqui algo. Nem toda a informação nós podemos encontrar na Bíblia. E a Bíblia não resiste a todos os históricos bíblicos. A Bíblia não resiste. Mesmo o último versículo de João e o último capítulo de João diz que nem tudo o que Jesus fez está registrado na Bíblia. Certo. A questão é onde é que está registrado. Então, por isso é que existe historiador. Se deveria existir muitas histórias, infelizmente a Bíblia será de um tamanho tão enorme. Então, tem sempre algumas fontes para nós encontrarmos essas histórias. Inclusive a história do Daniel. Então, de forma que eu dizia de que Daniel, ele tão logo que orava, voltando ao seu estado normal, ia diretamente à biblioteca estudar livro. Qual era o seu objetivo para com o livro? O seu objetivo era fazer parte do corte do rei, exercer um cargo grande no corte do rei. E graças a Deus, ele até certo ponto foi vice também do próprio rei. Daí, lendo a história de Daniel, a gente vai perceber a importância de qualificar-se. Podemos dizer quanto o que é então nível acadêmico. Nível acadêmico, estamos a falar sobre de respeito à representação do grau de escolaridade que uma pessoa obtém ao completar etapas de estudo, desde a educação básica até a pós-graduação. Isso quer dizer de que Daniel, ele primeiramente teve uma educação básica, depois também começou, né, a crescer-se, isso é no quesito estudo. Obviamente que na minha introdução eu disse de que quem tem Deus estudo automaticamente tem tudo. E o estudo é escudo de um homem de Deus. Nós, para defendermos o Evangelho, precisamos estudar. Livro de Filipenses, capítulo 1, verso 7, Paulo destrinça sobre a defesa do Evangelho. Nós teremos a capacidade de defender o Evangelho por dois princípios, a educação religiosa e a educação secular. Se você não tiver esses dois princípios, infelizmente não vai ter como defender o Evangelho. Nota-se que na tua introdução disseste que muita gente, quanto mais estudam, mais desacreditam a Deus, porque a sua mente só está focado na educação secular, não na educação religiosa. Então, a educação secular não é inimiga da educação religiosa. Ao contrário, ambos cruzam-se. Por exemplo, por intermédio do avanço tecnológico, o avanço tecnológico afetou também na expansão da missão evangélica. Marcos 15:15. O ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura, atualmente está a ser acompanhado com a tecnologia, isto é por meio de redes sociais. Eu não tenho condições de ir pregar a palavra em Portugal, mas eu posso usar o Fé Podcast para transmitir a palavra até ao Portugal. E isso não é a educação religiosa que nos proporcionou essa toda a invenção das redes sociais, é a educação secular que nos proporcionou. E nós, enquanto temos uma educação religiosa, usamos essa mesma educação secular para propagar o Evangelho de Deus. Mas, olha, estás a falar lindamente, muito. Realmente estou a gostar de lhe ouvir. Mas é assim, tu estás a utilizar sempre dois termos, educação religiosa e educação secular. Certo. Há uma passagem bíblica que diz que o Senhor é quem dá entendimento às pessoas, não é? O Senhor é quem dá sabedoria, quem dá inteligência. Eu sempre fico aqui a me perguntar, como é que nós podemos distinguir a educação religiosa da educação secular? Imagina que tu és cristão. E geralmente, sendo cristão, obviamente que tu tens de estudar. E nós sabemos que coisas seculares, às vezes, são coisas que têm muito a ver com o mundo. Mas o estudar tem uma definição de dizer que não, esse estudo é do mundo, esse estudo é de Deus. A biologia é mundo, tem a ver com o mundo, tem a ver com o pecado. A química, a matemática não tem nada a ver com Deus, porque temos sempre feito essas distinções. Não, educação secular, educação religiosa. Parece até que a matemática é alguma coisa que tem a ver só com o mundo e nada a ver com Deus. Pelo menos é isso que eu tenho percebido. Não sei como é que poderias aqui me explicar mais ou menos. O conhecimento, na obtenção de que todo mundo é livre para obter um determinado conhecimento. Não há uma disparidade entre conhecimento mundano,
nem tampouco conhecimento religioso. Tudo é conhecimento. Desde que você tenha a capacidade de discernir qual tipo de conhecimento, a fim de você botar nos seus valores. Porque cada conhecimento tem que ser digno aos seus valores. Sim. Imagina que os seus valores reprovam um conhecimento sobre artes escandalosas. Então, isso vai fazer uma retenção quanto a ti. Então, quanto o nível de conhecimento, quanto o nível de conhecimento, nós somos livres para obter qualquer tipo de conhecimento, dependentemente do teu princípio, independentemente da tua religião. Por isso que não existe conhecimento mundano, não existe mesmo conhecimento mundano. Mesmo Paulo, Filipenses capítulo 1, verso 9, diz que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo tipo de conhecimento. Quais são esses todos os tipos de conhecimento? Existe conhecimento científico, existe conhecimento teológico, existe conhecimento filosófico, entre outros conhecimentos em que podemos incluir também conhecimento empírico. Então, Paulo nos ensina nós termos amor, ou que o nosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo esse conhecimento, para que a gente seja um defensor do Evangelho. Imagine, se alguém vai te falar que o homem veio do macaco, mas na origem bíblica o homem não veio do macaco. Como é que você terás a capacidade de defender esse mesmo preceito? Estudando os preceitos, né? Estudando os recursos, posso dizer aqui, do inimigo, a fim de você conseguir debatê-lo. Então, neste caso, eu sendo cristão, mas estudando, por exemplo, a biologia, estudando a química, ou seja, me formando, imagina que eu sou cristã e o meu desejo é me formar em sociologia ou filosofia ou psicologia, não estarei cometendo nenhum tipo de erro. Não há nenhum tipo de erro. Mas o que nós temos visto algumas pessoas cristãs limitam-se em ter esses tipos de formações porque acreditam que pessoas que quando estudam muito a filosofia, por exemplo, eles deixam de acreditar em Deus, tal como nós falamos na nossa nota introdutória, né? Quanto mais estudar a filosofia, mais chances terá de desacreditar em Deus. E algumas pessoas não cristãs também limitam-se em estudar a Bíblia porque acreditam, sei lá, que isso não existe, ou se estar a estudar constantemente poderá acreditar. Há toda essa disparidade. Penso que isso depende da intenção da pessoa e do objetivo da pessoa. Tipo, se porventura eu quero debater uma temática, eu tenho que estudar os recursos daquela temática, para que eu possa depois, né, equalizar qual deles é verdade ou não. Eu digo o seguinte, às vezes o nosso princípio poderá fazer o certo parecer errado e errado parecer certo. Isso significa que não é errado, né, estudar, ou seja, envergar-se num sistema secular não é errado. O nosso princípio às vezes é que parece algo certo parecer errado e algo errado parecer certo. É errado você fugir de uma instituição secular. Olha que a educação secular, ele também promove o desenvolvimento social. E nós, os cristãos, sendo ser social, estamos sujeitos à promoção do desenvolvimento social. E também, até certo ponto, ajuda na promoção também do Evangelho. Por exemplo, as pessoas que veteram bidão d'água, até certo ponto, esse conceito não vem da religião. Vem de uma educação secular. As pessoas que veteram o computador. E nós cristãos usamos. Usamos ele para a promoção até certo ponto do Evangelho. Então, o conhecimento serve de promoção para o desenvolvimento social e também para a promoção do mesmo Evangelho. Mas dependentemente da tua intenção. Boa, muito bom. Agora, nós conseguimos compreender que o conhecimento ajuda. Mas agora, o nosso tema é nível acadêmico. Uma coisa é ter conhecimento, outra coisa é preocupar-se com o nível acadêmico. Ok. Que disseste muito bem, é o grau de escolaridade. Certo. Qual é a importância que o grau de escolaridade tem na expansão do Evangelho? Ok, obrigado. Existem lugares, existem níveis que nós vamos atingir na vida por intermédio do nível de escolaridade. Ou seja, quanto mais qualificação, maior é a tua classificação. Quanto mais qualificação, maior é a tua classificação. Todo mundo que se qualifica automaticamente é classificado. Por exemplo, Daniel foi classificado como o ilustre, o mais ilustre da diáspora babilônica, porque qualificou-se, porque teve um nível acadêmico muito acentuado. Certo. Por intermédio do seu nível
acadêmico muito acentuado, ele sentou ao lado do rei. Outro exemplo, acho que sendo Adriana. a Adriana, né, do sétimo dia, já leste o grande conflito, fala sobre John Wycliffe. John Wycliffe é considerado como o doutor do evangelho do século XXI, porque por intermédio do seu nível acadêmico, teve a ousadia de ir nas faculdades transmitir a palavra de Deus. Passou em quase todas as faculdades da sua época e transmitia a palavra de Deus. Não só por intermédio da sua ousadia espiritual, mas também por intermédio do seu nível acadêmico. Lhe fez passar, lhe fez estar nesses lugares e a transmitir a palavra de Deus. Exemplo vivo também Paulo, por intermédio do seu conhecimento. Graças a Deus, Paulo foi o estudante de um dos maiores, né, mestres daquela época, Gamaliel. A história diz que Paulo em si foi um dos melhores alunos e bem destacado e até certo ponto invejado. E olha qual e por intermédio do Paulo houve uma expansão enorme do evangelho. Então, existem níveis, às vezes os níveis acadêmicos têm a capacidade de nos meter em certos lugares. Se nós lermos o livro de Atos, vamos perceber que Pedro e o João, quando foram transmitir a palavra, o povo lhe repreendiam, porque não teve uma escolaridade tão acentuada. Só se levantava para falar quem tinha um nível acadêmico muito acentuado. E o João e o Pedro, quando levantaram para falar, o povo tentou lhe repreender. Porque a história diz de que todo mundo que era pescador tinha um nível de escolaridade muito baixo. E Pedro não estava ausente disso. Pedro teve um nível de escolaridade muito baixo. E quando se levantou para tentar ensinar, o povo repreendia. Mas há uma situação aqui com o revolucionário Paulo, Okay. como preferiste lhe chamar. Paulo foi um homem muito estudioso. Certo. Do jeito que nós já sabemos. Algumas histórias dizem que se calhar também ele tenha sido um grande filósofo. Certo. Mas o que nós podemos perceber é que quando ele aceita a fé cristã, ele deixa tudo. Ele era um homem bem posicionado na sociedade, tinha respeito de todas as entidades políticas e religiosas naquela altura, mas tão logo ele aceita o chamado de Jesus, ele abandona tudo. Tanto que ele escreveu a passagem que agora que estou em Jesus, né? Todas as coisas considero como nada, como lixo, não é? Certo. Então... Olha, dizer-te que Paulo deixou tudo, estamos equivocados. Paulo não deixou tudo. Inclusive, se nós lermos o livro de Colossenses, vamos perceber de que Paulo pedia, né, ao povo de Colossenses para que trazessem os seus livros e os pergaminhos. Certo? Deixa eu ver aqui. Paulo pedia, né? Depois vou fazer livros a questão. Livros, o que até onde eu saiba, os pergaminhos são os livros que tinham as escritas religiosas. Religiosos, sim. Nesse caso, Paulo passou a dedicar-se nos estudos religiosos e certo. não seculares, tal como nós estamos a falar, é isso? Não. Quando Paulo em si entra na igreja, como é que alguém que simplesmente deixou tudo, o livro de Filipenses, pode consultar, Filipenses capítulo 1, verso 9, vai dizer, peço que vosso amor cresça mais e mais em ciência, em todo conhecimento. Se ele deixou tudo, então não tinha mais sentido de dizer, não tinha mais, se ele simplesmente, a mente dele só estava focado na educação religiosa, não tinha por que estudar, destrinçar essa mesma frase. Porque nós entendemos assim, Paulo era um homem rico, era um homem, enfim, muito prestigiado na sociedade. Mas assim que ele aceitou a fé cristã, parece que tudo mudou na vida dele, ele já não era mais aquela pessoa. Principalmente nos conceitos da filosofia, enfim, ele abandonou quase tudo por amor a Jesus. E muitos cristãos, ao estudarem as histórias de Paulo, entendem que quando você aproxima-se de Jesus Cristo, muita coisa na tua vida precisa deixar para trás. Certo. E às vezes até mesmo a escola, a universidade. Eu conheci pessoas que quase já terminaram o seu nível universitário, entregou-se a Jesus e disse que não, eu agora tudo é só Deus, tudo é só Jesus. E acredito que tudo isso é passageiro. Tal como a palavra diz, né, que tudo... Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Estudar é vaidade, nível acadêmico é vaidade. O que leva no céu não é o teu nível acadêmico, mas sim a tua intimidade com Deus. Tal como
percebemos que Paulo importava-se mais com a intimidade com Deus do que outra coisa. Olha que o conhecimento leva-nos à intimidade. Por isso que a Bíblia diz que o meu povo se perdeu por falta de conhecimento. E sempre vou tocar nesse ponto, que Paulo, pese embora, quando você diz que esqueceu tudo, posso dizer que esqueceu, né? Deixou tudo quanto não era, tudo quanto era contra os princípios religiosos. Mas existe educação secular, existem princípios seculares que coincidem, né, com alguns princípios religiosos. Por exemplo, a inteligência emocional não é uma questão religiosa, é uma questão secular. Mas nós, os religiosos, inclusivamente, no sétimo dia, Helena White já escreveu também sobre a inteligência emocional. Então, o conhecimento em que Paulo em si deixou, né, são simplesmente conhecimento que não agregava valor nos seus valores, nos seus princípios, porque chega a uma fase de que cada religião tem a sua forma de pensar. Cada lugar também estimula um grande desenvolvimento intelectual. E Paulo, tendo intimidade com Deus, tinha que desfazer-se, tinha que renunciar-se a algumas coisas que eram contra os princípios de Deus. E quando nós falamos sobre fé, Hebreus 11:1, que a fé é um firme fundamento, vou parar por aqui, reticência, fundamento. Fundamento, o que é que significa? Argumentação, conhecimento. Mesmo a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, é conhecimento. E a fé, eu digo que baseia-se no conhecimento, é a percepção individual que alguém tem sobre Deus. Isso é que é a fé. E como é que você vai ter o conhecimento sobre Deus? Lendo Bíblia e lendo também outros livros, não apenas Bíblia, lendo também outros livros. Augusto Cury, inclusive, eu estou a ler o livro de Augusto Cury, o Segredo do Pai Nosso. Não é um livro bíblico, mas é um livro que nos aproxima a Deus. E Paulo nos aconselha a nós lermos livros atinentes a isso. Certo. Muito bom, muito bom. Agora, também tem havido uma outra problemática. Certo. Pessoas que antes eram muito cristãos, estavam intimamente ligados com Deus. Mas depois de atingir um certo nível acadêmico, afastam-se mesmo, entendem que levar a Bíblia e levar a ciência parece não coadunar muito. Não é que ele deixou de acreditar em Deus, só que vê que levar a igreja, levar a Bíblia, levar a vida cristã gasta muito tempo. Ele precisa colocar mais tempo nos estudos acadêmicos com relação ao nível, aos estudos da Bíblia. Infelizmente tem acontecido muito essa situação. Então, quais palavras tu deixarias para aquelas pessoas que não vão à igreja porque têm que estudar para a prova de amanhã? Vejam que ir à igreja ou estudar ou evangelizar está a lhes roubar muito tempo, porque eles precisam estudar, precisam ir à universidade e, enfim, colocam mais o seu tempo para o nível acadêmico com relação ao nível espiritual, né? Como conciliar, então, equilibrar esta situação? Acho que já deste resposta. O equilíbrio é essencial. Sim, agora como equilibrar? O equilíbrio é essencial. Pois, embora nós somos estudantes, temos a nossa vida secular, é muito essencial nós, enquanto homem, também darmos alguma oportunidade, alguma chance para o divino, porque é mesmo Ele quem nos dirige, é mesmo Ele quem nos dá o fôlego de vida. Então, para esses mesmos jovens, né, que têm esse princípio, né, aconselho a ter uma conexão com Deus. E outro, sim, ter uma conexão com Deus não é simplesmente irmos à igreja. Entre eu e Deus, é ter uma conexão com Deus. Mesmo estando no meu quarto, mesmo estando sozinho, eu posso ter uma conexão com Deus. E aí, quando eu tiver uma conexão com Deus, Deus tem a capacidade de nos revelar muitas coisas. Jeremias capítulo 33, verso 3 diz que clama a mim e eu responderei-te-ei e anunciarei-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então, clamor também, você está no tão íntimo com Deus e clamar ao Senhor. Então, pese embora muitas peripécias da vida, mas nós precisamos também tirar um tempo para nós fazermos uma devoção para o Senhor. Amém mesmo, amém. O Fábio acredita que é relevante que os pastores e pregadores tenham um nível acadêmico superior para que eles sejam mais acreditados em suas pregações, em seus sermões? Atualmente estão sim. Eu digo
quem abraça a mudança avança. Nós, os cristãos, não estamos ausentes das mudanças sociais. As mudanças sociais nos obrigam a nós a atingir um nível acadêmico, porque níveis acadêmicos até certo ponto nos dão técnicas para fazermos alguma coisa. Por exemplo, no que tange à pregação, mesmo noutra hora os discípulos não saíram sem primeiramente uma preparação divina. Mesmo inclusive o Cristo não saiu sem primeiramente ter uma preparação. Então a preparação em si é muito essencial. Então nós os jovens precisamos, né, ter uma preparação para nós sairmos. Por exemplo, Paulo não saiu sem tiver uma preparação. Daniel não saiu sem ter uma preparação. Não só preparação divina, mas sim também preparação secular. Nessa senda, o nível acadêmico é muito essencial, caso nós queremos avançar. Por exemplo, eu, enquanto pregador, quero transmitir a palavra. Não sei sobre regras da etiqueta social, não sei como me comunicar, não sei como usar uma comunicação totalmente assertiva. Em vez de eu usar tenho, vou usar terão. Em vez de eu usar falei, vou falar fali. Isso até certo ponto causa um escândalo. Então, nível acadêmico é muito essencial mesmo para a expansão da missão evangélica. Então, o Fábio concorda com aquela nova ordem que veio no nosso estado angolano, que os pastores precisam ter pelo menos o superior concluído. Obviamente. Mas o que importa não é a unção. As pessoas devem ser pastores por unção, não? Certo. Qual é a importância do nível acadêmico na vida de alguém que já tem unção? É uma questão muito pretendente. Olha que, às vezes, quando Deus usava sempre os seus profetas, os seus filhos, ele dizia sempre: esforça-te e tem de bom ânimo. Então, às vezes, na vida, primeiramente, nós temos que nos esforçar para Deus depois também fazer o que bem lhe apraz. Por exemplo, eu infelizmente não sei métodos ou técnicas de como pregar a palavra de Deus, já quero subir para pregar. Vai ser um escândalo. Para tal, preciso me esforçar. Me esforçar é o quesito que é sentar, se preparar, estudar. Não só estudar também a Bíblia e ter uma conexão também com Deus. Então, sim, aí tudo bem. A unção vem por intermédio do estudo da Bíblia e por intermédio da oração. Certo. Agora, aonde é que entra a universidade? Eu já me conecto com Deus. Certo. Tenho essa unção, estou capacitado para ser pastor, sou pastor por excelência. Qual é a necessidade de o presidente chegar a mim e dizer que, olha, você só vai continuar com os teus trabalhos de pastor se tiveres o ensino superior concluído? Deus às vezes também respeita, né, as mudanças sociais. Deus também às vezes respeita as regras humanas. Biblicamente falando, a Bíblia diz que tudo quanto ligar na terra será ligado também no céu. Então, se isso ligou, quer dizer que Deus também concorda, é muito normal. E o nível acadêmico em si é muito essencial. Imagine, o conhecimento já está, como por exemplo, tem aqui essa água. Você já tem a capacidade de tirar essa água, mas vai pedir a Deus, por favor, me dá água. Não há lógica. Então, às vezes, Deus só nos revela aquilo que nós não conhecemos. Mas tudo que já está à nossa beira... Então, uma revelação de Deus, os pastores têm um nível acadêmico. Não propriamente uma revelação de Deus, uma revelação humana, mas Deus aceita essa condição humana. Há uma concordância entre o humano e o ser lá divino. Certo, mas desde que esse mesmo teu nível acadêmico não te torna arrogante, te torna mais simples o que puder. Eu estava a falar com um jovem, ele disse que quanto mais grande for, mais simples luta para ser. Porque o homem mais grande da história se fez... Quanto mais grande for, mais o quê? Mais simples luta para ser. Porque o homem mais grande da história fez-se de pequeno para fazer os pequenos grandes. E às vezes, né, o nosso sistema educativo tende a nos tornar arrogante, mas nós, os cristãos, como somos seres do bem, precisamos ser simples no conhecimento, na busca do conhecimento. Amém. Amém mesmo por isso. Agora, Gênio, tem havido um problema na camada juvenil. A maior parte dos jovens dizem assim: igreja não dá dinheiro. Quem se dedica muito na igreja morre pobre. No entanto, eu primeiro vou adquirir dinheiro, depois de eu ter dinheiro, só assim é que vou me entregar à igreja. Quais conselhos o Gênio daria para pessoas que pensam desse jeito, que acreditam que ser cristão é ser pobre,
ser cristão é não ser inteligente, ser cristão é não saber nada sobre conceitos científicos e filosóficos. Aquelas pessoas que acreditam que quanto mais você estudar a Bíblia, mais dentro da caixa você vai estar. Porque alguns dizem que a pessoa que estuda muito a Bíblia pensa dentro da caixa. A pessoa só pensa fora da caixa se deixar a Bíblia de lado. A pessoa só vai conseguir alcançar certos sucessos sociais se deixar a Bíblia de lado, deixar Deus de lado, porque provavelmente Deus atrapalha, a Bíblia restringe-nos em fazer certas atividades. Quais conselhos darias a estas pessoas que pensam deste jeito? A câmera é esta. Ok. Primeiramente, permita-me frisar aqui de que igreja não é um esconderijo dos pobres mentais. É um esconderijo também dos pobres ricos. Ricos mentalmente falando. Muita gente pensa de que a igreja é um local, é um esconderijo, é um lugar de muitos pobres mentais. Ao contrário, lá nós somos ricos, porque obtemos muitos conhecimentos. E é que disse anteriormente de que cristão ou quem tem Deus estudo tem tudo. Quando você tem Deus, você tem estudo secular, automaticamente você tem tudo. Terás a capacidade de estar em lugares que você não pensava em estar. Eu digo sempre de que Deus é link para os que não têm padrinho na cozinha. E nós os pobres geralmente não temos padrinho na cozinha e Deus trabalha muito com as pessoas que são pobres. Por quê? Porque é a pobreza que faz estar submisso a Deus até certo ponto. E aí é a pobreza. Então, se nós examinarmos muito bem a Bíblia, vamos ver que existia muitos servos de Deus ricos. Inclusive o Jó era alguém rico. A maior parte das pessoas que adoravam a Deus naquele tempo eram ricos. Certamente. Então isso são uma caco-interpretação da sociedade, uma má interpretação. Nesta cena, Papa Francisco dizia, reiterando, que quando mudamos a forma de ver as coisas mudam de forma. Então, se na verdade você quer ser próspero na vida espiritual, quer ser próspero na vida financeira, entrega simplesmente, bota Deus nas suas ações. Porque, vou repetir novamente, essa é a melhor frase desse ano. Deus é link para os que não têm padrinho na cozinha. E quando você estuda de forma simples a Bíblia, vais perceber de que há muita caco-interpretação de muitos pastores, de muitos pregadores, coisas assim do gênero. Então, a igreja não é simplesmente não é um lugar, né, de pobres, não é só um lugar de pobres. Há pessoas que são ilustres, mas estão aí na igreja é para receber uma conexão espiritual. Também até certo ponto a igreja não tem a responsabilidade de te dar riqueza. A igreja tem a responsabilidade de te dar uma estadia espiritual. Por isso é que lá no céu a Bíblia não nos prega, né, um paraíso, caso acreditem no paraíso, um paraíso cheio de empresa, um paraíso cheio de tecnologia, um paraíso cheio de indústria. A Bíblia não nos prega isso. É aqui na Terra que é pregado essa mesma mensagem. No quesito da educação secular. Então, a Bíblia, a igreja tem a função de nos proporcionar uma paz interior, uma garantia de que o futuro, o amanhã será um dia melhor. A igreja tem essa perspectiva. Então, se porventura você permaneceres nessa mesma perspectiva, a promessa de Deus nunca falha. Deus promete, por mais que demora, as coisas acontecem. Então, para os que têm esse pensamento, já muda a tua forma de ver as coisas. Às vezes, se você pensar isso, vai te impedir você progredir na vida. Porque você pode crescer muito na vida, mas sem Deus, você vai ser um rico pobre. Você pode ser grande, pode ser um doutorado, pode ser mestre, pode fazer a pós-graduação, mas sem Deus isso vai ser vazio. Então, quem tem Deus estudo, tem tudo. Porque as coisas, há coisas... Até certo ponto, né, Deus também dá sentido nas coisas materiais. Agora, se você largar Deus, você vai ver que as coisas que você está conquistando não têm sentido. Exemplo vivo. Eu quando estou a conquistar muitas coisas, mas estou ausente de Deus, eu sinto que as coisas que eu estou a conquistar não têm sentido. As pessoas de fora vejam, uau, Gênio já está aí na Platina Line, Gênio já está em certos podcasts, está tendo uma boa vantagem. Mas eu, às vezes, estando nesses locais, se porventura eu não tiver uma conexão com Deus, eu vou ver que as coisas não têm sentido. Isso significa que Deus às vezes é que dá sentido para os seus escolhidos. Outros sim, nem todos que são chamados são escolhidos. Então nós às vezes vamos ser escolhidos independentemente da nossa conduta, do nosso comportamento. Então é muito essencial para os ouvintes do Fé Podcast, porque fé vem do conhecimento, o fundamento, ter esse conhecimento de que Deus é um Deus rico, que Deus também tem a capacidade de te dar, mas se porventura você andar de acordo com os seus princípios, Deus honra. Deus honra todo mundo que anda de acordo com os seus princípios, de acordo com os seus valores. Nenhum pai dá pão no filho que é desobediente.
Então, quando você é desobediente, o pai vai te dar pão, o pai vai te dar riqueza, o pai vai te dar prosperidade. Então, é sobre isso. Amém, amém. Lembro que uma vez alguém me disse, os cristãos tinham de ser os estudantes mais inteligentes em suas salas. Uau. Porque a palavra diz em Tiago, capítulo 1, versículo 5, que quem não tem conhecimento peça a Deus, que a todos dá. Sendo nós cristãos e acreditamos em Deus, pedindo conhecimento e nos esforçarmos realmente em estudar, nós teríamos de ser os mais inteligentes em nossas salas de aulas e dizer também às pessoas que são assim graças a um Deus que me dotou de capacidades e, no entanto, para quem quiser também é só seguir a Jesus, né? Certo. Talvez que desse jeito também poderíamos tornar a realidade a expansão do Evangelho. Obviamente. Mas, obviamente. infelizmente, quanto mais inteligentes as pessoas se tornam, mais se afastam de Deus, que é um paradoxo bem grande que é incompreensível às vezes. Acho que eles estudam com arrogância, estudam com ignorância, porque ignorância é a escuridão mental. Se na verdade você está com uma paz mental, com uma tranquilidade, com uma simplicidade, você vai compreender que tudo no universo gira em torno de Deus. Realmente. É impossível não haver Deus nesse universo. É impossível. Então, nós enquanto ser humano, nós enquanto a semelhança de Deus. E agora, há uma coisa que nós precisamos entender. Olha, nós já estamos mesmo o tempo, né? Assim, mas pode falar de uma forma muito rápida. Às vezes as pessoas olham a Deus como uma máquina de realizações de desejos. E quando Deus não concretiza aquilo que são os seus desejos, infelizmente ficam frustrados. Quando na verdade você procura algo na Bíblia e você não encontra, às vezes a pessoa fica frustrada. Por isso é que estamos a notar muitos crentes frustrados. Muitas vezes que todo mundo que se afastou de Deus não era cristão. Por quê? Porque não botaram uma simplicidade, uma compreensão leve no que diz respeito à Sagrada Escritura. Então, para nós compreendermos realmente Deus, nós primeiramente precisamos nos compreender. Para mim compreender Deus, eu tento personalizar Deus. Todo mundo que personaliza um ser, todo mundo quer personalizar, todo ser que é personalizado quer dizer que possui um sentimento. Deus também possui sentimentos. Nessa senda, não podemos olhar Deus como uma máquina de realizações de desejos. Precisamos olhar Deus como também um ser que procura conversar com seu próprio filho. Por exemplo, quando Deus diz que ama a Deus, nota-se que Deus também automaticamente é carente de amor. Carece de amor. Então, se alguém carece de amor, quer dizer que merece uma conversa, ter uma conversa. Não é só alguém que tem uma máquina de satisfação de desejo. Deus, por favor, eu quero carro, eu quero bênção. Não é sobre isso. Se nós simplesmente focarmos a nossa mente a isso, Deus vai dizer, filho, eu quero conversar contigo. Quero te revelar coisas que você não sabe, mas você só quer me abençoar, me abençoar, me abençoar. E quando eu começar a te abençoar, automaticamente você vai ser dependente do que eu tenho, não dependente do que eu sou. Então Deus não quer que a gente olhe como alguém que apenas tem, mas como um ser assim. Por isso que ele se manifestou no Moisés dizendo, fala ao povo que eu sou o que sou. Então é muito essencial nós apresentarmos à humanidade o ser de Deus, não apenas o que Deus realmente possui. Por intermédio do imediatismo, estamos a correr para o materialismo, queremos também colocar Deus como uma máquina de realizações de nossos desejos, e isso não funciona. Temos que olhar Deus mesmo como também, até certo ponto, vez em quando vai canalizar pessoas, mas também humano. Humanizar Deus é muito essencial. Olhar Deus não da forma que a doutora Adriana sorriu, Deus também sorri no céu, Deus também dá gargalhada, Deus também fica triste. E quando Deus está triste, então também posso falar com Ele, posso conversar com Ele, posso às vezes também dar uma ideia, nós somos filhos. Por isso que a Bíblia diz, Jesus na sua oração, diz de que Pai nosso que estás no céu. Não, um filho só considera pai quando tem uma intimidade. Eu comecei a chamar do meu pai muito tarde, porque não tinha uma intimidade com meu pai. Mas depois de eu tiver uma intimidade com o pai, noutra hora ele chamava velho. Velho como? Velho, chegaste bem? Estás bem, velho? Mas quando comecei a ter uma intimidade com o meu velho, comecei a lhe chamar de pai. E logo as coisas estão a ser muito abertas, converso com ele, coisas que o velho também lhe mete sentado, velho assim, vamos fazer assim, velho assim, excessivamente, e as coisas fluem. E Deus precisa de pessoas com essa mesma iniciativa. Ele é alguém carente às vezes de afeição, ele é alguém
que às vezes também padece de amor. Imagina, nós precisamos entender a Bíblia de uma forma boa assim. Ele está dizendo, ama a Deus. Precisamos amar Deus. Alguém que está te pedir amar, quer dizer que padece de amor, carece de amor. Então por que não vamos lhe dar amor? Se nós lhe dar amor, podes crer de que a bênção de Deus será maior. Quanto mais nos compreendemos, mais também temos a capacidade de compreender Deus. Se um homem não se compreender, infelizmente não vai compreender Deus. Se um homem não tem uma inteligência emocional, infelizmente não vai entender Deus. Então exige mesmo nós nos despedindo, né, de muitas crenças que atrapalham os resultados de Deus nas nossas vidas, porque resultados são as manifestações visíveis dos nossos pensamentos. É muito essencial nós lavarmos, nós higienizando, nós jardarmos a nossa mente, né, com as ideias produtivas, olhar a Deus como um humano. Até certo ponto não é humano, mas olhar Deus como um humano, para que a gente em si andemos com mais paz, com mais seriedade. Eu estava a conversar com o meu companheiro, já para terminar, o Frank. Estávamos a conversar, eu lhe fiz uma questão: será que Deus ri? Será que Deus sorri? E ele deu algumas voltas, mas respondeu. Por que ele achou também que essa questão é uma questão assim muito... até certo ponto fora do normal. Um ser que sorri, fala, Deus sorri. Por quê? Porque nós nos padronizaram na nossa mente que Deus é um ser muito mau, Deus é um ser muito sério, que tudo ele só gosta tudo na linha. Então, quando nós tivermos esse pensamento mais simples, tentar humanizar Deus, o que você sente, Deus também está a sentir. Mentira. As coisas vão acontecer, não vai haver guerra. Vai haver tudo paz na terra. Então, quando nós somos frustrados também, pensamos que Deus é frustrado. Quando nós estamos muito nervosos, vamos querer também ver que Deus também é muito nervoso. Então, isso vai depender da tua limpeza cerebral. Isso depende muito da tua limpeza cerebral. Amém, amém. Acho que foram palavras conclusivas, muito, mas muito abençoadas mesmo, né? Parece até que o Senhor te deu, assim como Jesus disse a Pedro que essa palavra não veio de ti, mas é o Espírito Santo que lhe inspirou. Acreditamos que também que tenha sido o Espírito Santo a lhe inspirar para falar estas advertências. No entanto, Fábio Gênio, nós agradecemos bastante pela tua presença aqui. Foi muito proveitoso, podemos aprender muita coisa. Afinal de contas, nós como cristãos também precisamos estudar. O nível escolar também influencia muito. Há locais em que nós precisamos pregar o Evangelho. Imagina alguém que tem que pregar para um ministro e mal saber falar o português, é meio complicado, né? Então, o nível acadêmico também influencia. A formação profissional, social, secular, do jeito que nós chamamos, também influencia muito e pode realmente ajudar na expansão do Evangelho, na única missão que Jesus nos deixou, que é o ide e pregar o Evangelho. No entanto, nós vamos procurar formas de usar todas as armas possíveis para propagar o Evangelho que Jesus Cristo nos deixou. Mais uma vez, muito obrigada a si e também muito obrigada a todos aqueles que nos acompanharam desde o começar até o final desta nossa conversa. Desejamos que o Senhor abençoe rica e poderosamente a cada um que nos acompanhou e que também, por favor, compartilhe, mostre às outras pessoas que achas que necessitam ouvir também as palavras ditas aqui pelo nosso querido irmão Fábio Gênio. E não se esqueçam, né? Quem puder fazer alguma doação, nós estamos abertos. Lá no rodapé está a passar o número do IBAN. Então, nós vamos agradecer imensamente. Continuem orando por nós e pelo mundo. Que o Senhor nos abençoe. Shalom, paz do Senhor, Maranata, paz e graça. Amém.